Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Queridos, para quem me conhece sabe que eu sou do Nordeste. E lá no Nordeste havia um cantor que é do Pernambuco, da cidade de Exu, chamado Luiz Gonzaga. Ele gravou uma música chamada É Proibido Cochilar. E hoje eu quero falar algo que é proibido ter medo. Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Quais são os teus dilemas que você tem medo de enfrentar? Quais são os problemas que você tem medo de enfrentar? O seu medo é real ou é um medo psicológico? Ou você tem medo do medo? O Senhor Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10, versículo 26, ele disse: temei, não ao homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma, e depois lançar no inferno. Somente a Deus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada muitos textos bíblicos incentivando e nos ensinando a não ter medo. Mesmo assim, vez ou outra, a nossa fé se abala e entra um medo perseguidor dentro da vida do cristão. Mesmo sendo cristão, mesmo confiando em Deus, às vezes o medo parece que quer desnortear. Desnortear quer dizer tirar o norte, tirar o rumo que nós estamos caminhando. E às vezes esse medo chega nas nossas vidas, nos assombrando. Há pessoas que têm medo até da sombra. Deixe-me contar algo que eu vivi aos meus 16, 17 anos. Eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo de caminhar sozinho. Eu tinha medo de caminhar até do lado de lá da porta. Quando eu passava por um local, eu tinha medo. Mas este medo, o Senhor Jesus, ele dissipou. Eu vou ter medo de quê? Do que eu posso ter medo? Se a Bíblia diz que o homem, ele só pode... a única coisa que o homem pode é matar o corpo. Mas quando ele faz isso, disse Policarpo, nós voamos mais rápido para os braços do Senhor. Nem a morte, irmãos, ela pode espantar o crente. Nem a morte pode fazer você ter um medo medonho. Medo de quê? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, e verdade é, se o Senhor não proteger, se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, em vão trabalha os edificadores, aqueles que edificam. Então nós não podemos viver uma vida de medo. O medo, disse o apóstolo João, na carta de João, ele disse que o medo é falta do amor, porque o amor, ele lança fora o medo. O medo, às vezes, é a falta de fé, falta de você confiar em Deus. Diz uma certa história que um jovem, ele foi fazer uma grande escalada. E no meio daquelas escaladas, ele escorregou e caiu e se agarrou em algum mato, em alguma raiz. E ele começou a gritar e dizendo: tem alguém aí que possa me socorrer? E ele ouviu o silêncio. De repente ele levantou a voz a Deus e disse: e aí nos céus, tem alguém que possa neste momento me socorrer? E ele ouviu uma voz que disse-lhe: solta o mato, solta os matos. E ele não fez. Diz a história que ele interrogou: tem mais alguém? Às vezes a nossa fé parece que está assim, mas eu quero lhe levar uma palavra para você apegar-se a Deus. Creia na sua palavra, creia nos seus profetas. Você está indo para a igreja para quê? Você está indo na igreja por quê? Vamos se agarrar à nossa fé. Isso que a Bíblia está escrito, tudo que a Bíblia está escrito para nosso ensino foi. Ou você crê ou você não crê. A incredulidade é pecado. E é a incredulidade que traz esse medo. É a incredulidade que traz insegurança. É a incredulidade que deixa o homem ansioso. E essa ansiedade faz o homem, às vezes, tomar decisões que, se ele tivesse raciocinado, pensado em boa consciência, ele não tomaria. A palavra de Deus para você hoje é uma palavra profética. Você não pode ficar com este medo guardado, este medo de falar a verdade, esse medo de procurar a sua esposa, o seu esposo, e conversar uma conversa séria, conversar uma conversa franca. Você não pode ter medo do seu pastor.
Você não pode ter medo do seu líder. Você não pode ter medo do seu patrão. Procure-o e fale os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades. O verdadeiro amor lança fora o medo. Tem medo de quê? Passar fome? Tem medo de quê? Andar nu? Tem medo do quê? Sabe o que aqui a palavra de Deus diz? Que não fiqueis ansioso por coisa alguma, porque Deus sabe a sua necessidade. A cada dia da manhã Ele tem mandado pão para a sua casa, não tem? Já faltou pão? Já faltou veste? Você já andou nu? Então por que tanto medo agora? Olha, finalizando as minhas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Até os cabelos da sua cabeça estão contados. É Deus que te guarda. É Deus que te protege. Creia nesta palavra. A Bíblia diz, resumindo, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20, quando Josafá e todo Israel com medo, toda Judá com medo, o Senhor mandou uma palavra. Olha o que a palavra diz. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quer segurança? Creia em Deus. Ele te dá segurança. Ele te dá garantia. Quer ser próspero? Creia na palavra profética. Nesta noite, eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Lance fora o medo. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor, os seus cuidados ao Senhor, o seu medo ao Senhor, os seus traumas ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Grande abraço. Deus te abençoe.